Atos, no capítulo 28. A partir do verso 16 até o 22, que leremos, mas estudaremos todo o capítulo. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Foi por isso que vos chamei para ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita, que por toda parte é ela impugnada. Vamos fechar os olhos e vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nesta noite, Senhor, aqui na tua casa, nós rogamos a ti, Senhor, a sabedoria que vem do alto, para que possamos estudar, Senhor, no texto bíblico, tirar o alimento que precisamos, que possamos aplicar na nossa vida de maneira, Senhor, que possamos ser crentes mais produtivos, fiéis, Senhor, prontos a trabalhar para o teu reino. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo nasceu e iniciou seu ministério no momento certo, na hora certa. Muitas vezes as pessoas elas questionam a volta de Cristo achando que está demorado, e o texto bíblico vai dizer: não, a misericórdia de Deus que ainda segura Cristo para não vir, para que todos cheguem ao arrependimento. Veja, ele veio no mundo na plenitude dos tempos, é isso que Paulo fala, quando estava tudo pronto. Toda a história, desde o primeiro homem, do primeiro dia da existência humana, foi planejado. De modo sábio e meticuloso, Deus guiou a história e fez com que tudo caminhasse, e o desfecho da história, tendo Cristo como centro, como alvo, acontecesse, e ele então nasceu no momento certo. Quando nós estudamos o livro de Daniel, e a gente vê lá as previsões de Daniel, as visões que ele teve, nós vamos perceber claramente a mudança de líderes. Um que substitui o outro, e a gente vai ver que a poderosa mão de Deus vem guiando tudo. Você lembra daquela pedra que vem, que bate, que destrói? E a pedra é Cristo, ou seja, ele com o poder de fazer e destruir todos os poderes. E ele então pode fazer com os reinos o que quiser e na hora que quiser. Quando a gente vê a história humana, a gente vê Deus guiando a história para que o povo recebesse Cristo. Você quer ver um detalhe? Por exemplo, quem colocou os gregos lá no poder naquela época? Foi Deus. E veja só o que Deus fez através dos gregos. Os gregos impuseram o seu idioma a todo o povo, porque quando os gregos governavam, eles governavam todos os reinos. Então, sendo dominado pelos gregos, todos os povos da terra, que eram governados por eles, obrigatoriamente tiveram que aprender o grego. Pensa só, lembra lá da história lá da Torre de Babel, onde bagunçou a língua e ninguém entendia? Agora, para a chegada de Cristo, todas as pessoas falam a mesma língua. Houve a unificação e todo mundo falando a mesma língua, era muito mais fácil a comunicação. E a gente vê Paulo pregando em todo lugar e todo mundo entendia, porque ele falava na língua que todo mundo entendia. Então, dessa forma, Deus estava unificando a língua para salvar os povos. E aí, então, substituindo os gregos, vieram os romanos. E os romanos tinham uma sede de construção, eles gostavam de construir, eles construíram muitas estradas. Então, eles queriam o seguinte: facilidade para passar o seu exército e para que as pessoas pudessem ir e vir. Então eles fizeram muitas estradas. Então as pessoas podiam vir primeiro. Não é como hoje, cada país, você vai de um país para o outro, você tem que colocar lá na sua documentação. Não, naquela época era tudo comum, porque
Roma dominava sobre todos. Então, havia estrada, e se você quisesse ir para uma cidade, você ia daquela para outra, não havia nada que impedia. Existia uma coisa chamada Pax Romana, ou seja, a paz romana, que reinava de maneira que ninguém brigava com ninguém, porque todo mundo tinha o mesmo poder. Assim, então, Deus preparou a história para que as estradas estivessem todas abertas, para que o evangelho, então, pudesse se esparramar por todo lugar. Todos podiam ir e vir para onde for. A igreja se espalhou através, então, da liberdade, da mobilidade promovida pela paz romana e através da facilidade da comunicação da língua grega, espalhando assim o evangelho. E a gente vê que Deus preparou toda a história. Nesse capítulo, nós vamos falar então da última parte do texto, que quando começou diz, o Teófilo escrevendo, né, aquilo que foi dito para ele. Teófilo não, me fugiu aqui o nome do rapaz. Lucas escreveu o que outro escreveu, que ele editando, o outro escrevendo. Tértulo, alguma coisa, o nome assim, me fugiu aqui. Tércio. E aí então, Lucas, sendo o autor de fato do livro, ele escreveu lá no início, ó amigo Teófilo. Teófilo é amigo de Deus. Teo, Deus, Filos, amigo. Ou seja, ou alguém convertido, que primeiro eu escrevi o primeiro livro mostrando o que Cristo começou a fazer. Agora eu escrevo o segundo livro para mostrar o que o Espírito Santo fez através da igreja. E agora então, depois de falar dos acertos e dos erros da igreja, nós chegamos ao final, mostrando que o ponto principal daquilo que foi escrito era para mostrar o seguinte: existe um projeto de Deus para a igreja. E o projeto de Deus para a igreja é pregar o evangelho, é dizer o que Cristo fez. A igreja não existe pela igreja e nem para a igreja. A igreja existe para proclamar o Salvador, para pregar o evangelho, para que outras pessoas façam parte da igreja, tendo Cristo como Salvador, e a igreja ensine as pessoas como caminhar. E hoje nós vamos ver o que é uma preocupação muitas vezes, quando a gente vê líderes proibindo a pregação do evangelho, matando o crente, perseguindo a igreja, a gente fica, o que vai acontecer do evangelho? Para que nós não tenhamos nenhum medo nesse sentido, o que nós vamos ver é que a palavra de Deus, ela nunca poderá ser prisioneira de nenhuma situação humana. A palavra de Deus é livre. Me lembro de ler de um tempo onde na China foi proibido pregar o evangelho, até hoje não há liberdade, e aí então, quanto mais se proibia, mais havia pregação, mais as pessoas pregando escondido. Não tem aquela história que o escondido é desejado? Pois é, pessoas tinham curiosidade, procuravam saber, e assim o evangelho é pregado. Na Rússia, me lembro quando era criança, li um livro de um rapaz chamado Yuri, e o Yuri contava como eles faziam cultos nos porões das casas, que era comum ter, todas as casas tinham porões, e aí então lá em cima ele ligava o rádio, e o povo entrava assim devagarzinho, tudo quietinho, ia lá e fazia o culto caladinho, mas a igreja física estava aprisionada, mas a palavra estava livre. Nesse capítulo 28, cada perícope, cada pedaço que vocês veem instrutivo da igreja, que é proclamar a glória de Deus, esse projeto nunca vai ser frustrado. Em primeiro lugar, dos versos 1 até o verso 6, nós vamos perceber na leitura que a igreja está sendo ferida e Deus será exaltado através dessa ferida feita na igreja. Meus irmãos, mártir é a pessoa que morre por uma causa. A igreja, ela conta de muitos mártires que morreram por causa da sua fé, que não mesmo colocando em risco, se você não negar a fé, você morre, e essas pessoas se mantiveram firmes. E eles foram perseguidos, cruelmente atacados, feridos e mortos. Nero gostava de vestir os crentes de peles de animais, peles frescas de animais, e soltá-los na rua, e logo depois soltava seus cachorros. E eles ficavam do alto observando para ver os cachorros perseguirem e estraçalharem os crentes. Que prazer mórbido. Também colocava os crentes sentados numa estaca muito fina, e aí então colocava pesos, sacos de areia, de terra nos pés amarrados, para que essa estaca atravessasse, e o ápice da alegria deles era quando via essa estaca saindo pela boca.
prazer terrível. Também, eles gostavam de envolver crentes em piches e colocar amarrado nas árvores ou então em estacas altas, para que à noite Nero pudesse andar na sua carruagem, na sua loucura, e colocar fogo, e os crentes ficavam ali pegando fogo enquanto ele fazia as suas orgias. Outro espetáculo que era muito usado, o espetáculo público, onde os crentes eram soltos do Coliseu, e ali naquele local, que hoje até as pessoas vão lá para visitar, mas milhares de crentes morreram ali, e soltavam junto com os crentes cachorros selvagens, tigres, leões, para que então esses crentes fossem mortos, enquanto a multidão delirava ao ver os crentes sendo mortos ali. Nós não podemos esquecer também dos crentes que morreram queimados nas fogueiras. Meus irmãos, a todos esses era dada a possibilidade de renegar a fé, mas nenhum desses aceitava negar a fé para viver, porque o crente verdadeiro, ele não vai ter prazer na sua vida longe do seu Senhor, não vai ter prazer de viver sabendo que eu reneguei aquele que é o Senhor da minha vida, é a razão da minha vida. Talvez alguém pudesse questionar, por que Deus permitiu tamanha dor na igreja, tamanho sofrimento? Deus não é justo, porque Deus mandou então, porque Deus não mandou anjo socorrer a igreja e impedir que Nero matasse tanta gente? Ou Domiciano, que foi o pior dos imperadores romanos, que mais matou crente? É porque a salvação daquelas pessoas era mais importante do que o bem-estar da igreja. Meus irmãos, a história conta que o sangue dos crentes era como adubo para o evangelho. Quando se matava um crente, as pessoas ficavam perturbadas. Por que essa pessoa morreu? Qual a razão? E procurava conhecer a razão, conhecia Cristo e se convertia. Eu contei aqui, se não me engano, na escola dominical de um missionário que ele, a esposa e as 2 filhas morreram. E os 18 soldados que estavam ali executando, vendo a fé daquele homem, se converteram. Então veja, o que nós estamos mostrando aqui, Deus tem um projeto maior até na morte do crente. A Bíblia fala que Deus tem prazer na morte do crente, porque o crente quando morre vai para o Senhor, está no melhor dos lugares. Vocês conhecem uma menina chamada Maria Eduarda, que mora ali perto no Penorte, pertence a tal de uma 5ª igreja presbiteriana? Pois é, essa menina ela foi internada às pressas, quase morreu, sofreu uma cirurgia, pegou o Covid, ficou entubada, quase à morte. Os médicos decretaram, olha, não tem chance, o pai não precisa esperar, porque ela não tem chance de viver. Por que Deus permitiu que a Maria Eduarda passasse por isso? Irmãos, durante a internação da Maria Eduarda, eu acho que nunca que o Eudes e a Vera nunca oraram tanto na sua vida. Quantas vezes nós nos reunimos focados, orando, ou então orando de casa por aquela menina? O estado dela se agravou, os médicos disseram não tem jeito nenhum. Nesse tempo milagres aconteceram. Primeiro, uma UTI que é raríssimo de conseguir, ela conseguiu no mesmo dia. Não havia possibilidade de tratamento e ela conseguiu o tratamento. A menina desenganada pelos médicos acordou, saiu do coma, recebeu alta e voltou para casa. Por quê? Porque Deus tinha um plano, Deus queria ser glorificado nela. Os pais não tiveram dúvida alguma de que a filha foi alvo da graça divina. Ou seja, Deus esteve conosco, Deus cuidou de nós. Isso a gente via claramente nas postagens do Eudes diariamente. Os médicos incrédulos, eles afirmaram para o Eudes dizendo, algo extraordinário aconteceu com ela, porque ela não poderia viver. Ou seja, os médicos disseram, houve aqui um milagre. As pessoas que cuidavam dela também não tiveram dúvida, houve um milagre. E a igreja que orou tanto depois louvou a Deus pela vida dela. A igreja ferida, Deus sendo louvado, Deus sendo adorado. Meus irmãos, o que aconteceu aqui é interessante. A gente viu a história do naufrágio, né? Vários dias viajando, sem comer, sem sol, só chuva, aqueles dias terríveis. E aí então o navio afunda, eles vão parar lá numa ilha. E lá na ilha então eles são recebidos com certa respeito pelos bárbaros daquela ilha. E então, quando eles estão lá, os bárbaros acenderam uma fogueira para que eles se aquecerem, estava muito frio. E aí então Paulo vai pegar um pouquinho de graveto para jogar no fogo, e quando ele vai jogar, uma serpente prende a mão. Olha que coisa,
A igreja ferida. Para que Deus permitiu que Paulo, sendo que o anjo do Senhor acompanhava, estava com Paulo, ele mesmo disse, o anjo do Senhor vai estar comigo, falou que é para eu estar em Roma. Mas aí a cobra venenosa picou Paulo. Os bárbaros disseram, a justiça não deixa ele viver, ele deve ser um assassino terrível, escapou do mar e agora vai morrer. Ele falou, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E Paulo não morre. E aí quando Paulo não morre, eles disseram, não, esse homem é Deus. A gente vai ver, a gente viu noutra situação também no livro de Atos, que Paulo estava com Barnabé, quando fizeram um milagre, as pessoas acharam que eles eram deuses. Paulo, então, o que ele fez foi exaltar a Deus. Nós não somos deuses, nós servimos ao Deus de verdade. Ou seja, quando isso aconteceu, nessa situação tão terrível que Paulo passa agora, ser mordido, o final disso tudo é Deus sendo glorificado. É interessante notar quando eles dizem assim, a justiça não deixa viver, porque Deus ele se manifesta. Todos os povos sabem da existência de Deus. Pode até não chamar Deus do nosso jeito. Pode não conhecer Deus como nós conhecemos, mas eles conhecem que existe um ser superior que faz a justiça acontecer. Por isso que Paulo diz que é indesculpável o homem quando ele rejeita a Deus. Em segundo lugar, irmãos, a igreja, quando a igreja é honrada, o povo lá fora é beneficiado, o povo é curado. Dos versos 7 ao verso 10, conta que Paulo, depois desse milagre, que a cobra picou e ele não morreu, a história dele correu pela ilha, e ele soube que ali perto morava um homem chamado, qual é o nome dele aí? Públio. E esse homem era o chefe da ilha, e aí então ele foi recebido e ficou hospedado na casa de Públio, ele foi honrado ali. Só que naquela casa ele ficou sabendo que o pai de Públio estava com a infecção intestinal muito grande e com a febre muito alta. Você sabe, num lugar, numa ilha, sem remédio. É morte certa no caso dele. Paulo vai até ele e ora e ele é curado. O que aconteceu depois foi que as pessoas da ilha foram até Paulo e Paulo orou por elas e elas foram curadas. O que eu estou dizendo aqui é que a igreja sendo honrada, o povo é curado. Deus vai abençoar o povo através da igreja. No estudo passado, se vocês se lembram, eu afirmei aqui que a existência da paz no mundo é por causa da presença da igreja. E isso eu disse afirmando pelo fato de que, quando o Espírito Santo deixar essa terra, as pessoas vão fazer todo o mal que está no seu coração. Então, se o Espírito Santo ele está segurando a maldade do homem, quando o Espírito Santo deixar essa terra, as pessoas vão fazer todo o mal que elas intentam fazer e para se proteger vão matar e coisas assim. A presença da igreja é a presença também do Espírito. E se a igreja está aqui, o Espírito Santo está, porque quando ela for retirada, o Espírito Santo vai sair também. A afirmação, então, dessa perícope, mostrando que a igreja, sendo honrada, o mundo é beneficiado. Foi o que aconteceu, nesse caso, de Públio, que foi curado, o pai dele foi curado e a população. Após a mordida da serpente, que poderia ter sido fatal, acabou sendo um milagre. Paulo foi honrado, Paulo foi levado para a cidade. Naquela ilha muita gente estava doente, muita gente foi curada. Olha, a igreja se move no nome e no poder de Jesus. A igreja deseja o bem do mundo e prega o evangelho para que as pessoas conheçam o único Salvador. Se essa igreja é honrada, se é dada a ela a palavra para que ela pregue, as pessoas conhecerão o evangelho e serão salvas. Conhecerão o Senhor do universo que pode curar e pode fazer o impossível por elas. O mundo ganharia muito se abrisse as portas para a igreja. Olha, se o mundo honrasse a igreja, esse mundo seria beneficiado. Se parasse de perseguir a igreja e de fazer mal a ela, ele que sairia ganhando. Onde há igreja, há hospitais. Onde há igreja, há escolas. Onde há igreja, há educação, tanto civil quanto familiar. A igreja, ela leva a paz, ela promove a paz entre os casais, a paz entre pais e filhos, ela prega a harmonização das pessoas. Na Inglaterra, muitos anos atrás, a igreja se envolveu com um grupo de meninos que andava na rua, tanto pedindo esmola quanto roubando. Havia uma quantidade muito grande de meninos soltos e ali nasceu a escola dominical. A escola dominical, ela a princípio não era para pregar o evangelho como nós fazemos hoje. Era para ensinar os modos para os meninos, para ensinar educação civil,
E acabou que, como eram missionários também pregando o evangelho, deu aos meninos o ensino cristão e deu a eles também educação para que eles cuidassem melhor de si, e assim tirou muita gente da criminalidade. O mundo experimenta mudanças radicais para o bem, nos lugares onde a igreja é recebida e honrada. Veja, tribos africanas, tribos indígenas, ao receber a igreja, recebem cuidados médicos, educação, evangelho. A própria Igreja Católica, quando ela veio aqui para o Brasil, vieram os missionários e abriram igreja, abriram escolas. A Igreja Presbiteriana veio para o Brasil e aqui então o Colégio Mackenzie foi um dos primeiros colégios do Brasil com qualidade. Então a gente percebe então o desejo era em cada igreja um colégio, e em cada igreja o colégio e assistência médica. Então, se a igreja está lá, cuidando da saúde física, cuidando da saúde mental, cuidando da vida religiosa das pessoas, quem é que está ganhando? É a população. Igreja honrada, população beneficiada. Em terceiro lugar, nós veremos que a igreja, quando ela se reúne, o líder fica animado. E eu falo isso a partir do verso 15, que apresenta que Paulo chegando então a certo lugar, a igreja se reuniu ali e pediu para que ele permanecesse 7 dias com eles, e diz que ele ficou animado. Olha, meus irmãos, a alegria do pastorado é bem diferente do modo geral. Eu estou no pastorado, já vou para 17 anos, e as minhas maiores alegrias que eu lembro não são alegrias pessoais. Eu me lembro quando um bem de um irmão, quando o irmão está desejoso, nós oramos juntos para que ele consiga alguma coisa, ele consegue, aquilo enche o coração de alegria. Quando a gente vê um irmão, como eu me lembro que visitei um irmão há muitos anos atrás, saí do seminário, peguei um ônibus à noite, fui para a expansão do Setorol, o pessoal achou que naquela época era muito pior a questão da violência, achou loucura, mas daquela visita que eu fiz ali para aquele rapaz, ele abandonou a bebida, até hoje ele está na igreja. Então assim, nós nos alegramos com a alegria da igreja. Por isso que é importante dividir a vida com o pastor, tanto a alegria quanto a tristeza, porque na alegria a gente sofre junto e depois se alegra com a vitória quando ela vem. Então, a alegria do pastor é ver os crentes, as pessoas abandonando seus vícios, as pessoas se dando bem, conseguindo comprar o carro que tanto deseja, a casa que tanto deseja, conseguindo colocar o filho numa faculdade, conseguindo vitórias espirituais, aquela fraqueza dele que ele vence. Então, as alegrias do pastor estão intimamente ligadas com a igreja. É igual o pai. Qual que é a alegria maior do pai? Não é os filhos se dando bem? Então, ele tem a sua alegria particular, mas a alegria dos filhos é algo que enche o seu coração. O evangelista João escreveu: não existe maior alegria do que saber que os meus filhos andam na verdade. Essa é a alegria do pastor. Quando o irmão cai, vocês acham, por exemplo, que para o pastor, quando um membro, sabe que esse problemático, que todo dia fica falando, criando problema na igreja, às vezes os outros parecem ter até um certo alívio quando sai da igreja, acha que o pastor fica feliz? O pastor, ele se sente como que derrotado, ele se sente fracassado, porque o desejo dele é corrigir, é colocar na linha, é fazer a pessoa viver bem com os outros. Não existe maior alegria de saber que os meus filhos andam na verdade. João pastoreou famílias a vida inteira, dos apóstolos foi o que morreu bem velhinho, morreu pela idade. Foram muitos que ouviram seus sermões, se alegraram com a palavra de Cristo que lhes foi dada. Ele afirma que a maior alegria é saber que os filhos continuam andando na verdade. Essa alegria ela foi exposta por Paulo quando escreveu a carta aos Tessalonicenses. Quando ele soube notícia, ele havia passado naquela cidade por 3 sábados apenas. Não voltou lá mais para pregar o evangelho, não voltou lá para cuidar da igreja. E algum tempo depois, anos depois, ele ficou sabendo que fruto daqueles 3 sábados, ali nasceu uma igreja, e aquela igreja estava forte, e eles abandonaram todas as suas feitiçarias, os seus vícios, abandonaram a idolatria, estavam seguindo a Cristo, e ele coloca a sua grande alegria dessa vitória. A alegria do pastor está ligada com a vida fiel e com a vida contente da igreja. No texto nós vimos que a igreja local se reuniu, porque soube que Paulo estava lá. É tão bom, irmãos, sempre que eu viajo para algum lugar, e as pessoas sabem, o pastor Silas está aqui, vem e prega. Às vezes a gente está querendo descansar de férias,
mas tem um outro lado, o lado que você quer descansar, mas tem um outro lado que você quer estar lá, dando um bom alimento espiritual e vendo a igreja se deliciando ao receber a palavra. Aquela sede, alimenta a sede da igreja em receber a palavra, alimenta o coração do pastor e ele vai querer então dar algo muito melhor. A fé da igreja local e o amor demonstrado ao pastor que passava por ali, encheu o coração dele de alegria. Quando a igreja honra a Deus, também honra os seus enviados. Quando os pastores são amados e são ouvidos, eles dão à igreja o verdadeiro alimento para que a igreja se desenvolva. A igreja demonstra o seu amor e o pastor se anima para continuar a fazer cada vez melhor. Assim como a igreja honrada faz bem à sociedade, o pastor amado beneficia a igreja também. Mas em quarto lugar, irmãos, dos versos 16 aos versos 22, nos traz uma outra lição. A igreja pode ser presa, mas a palavra sempre estará livre. Nós vimos aí quando Paulo é preso, e aí então, lá no local onde ele está, ele recebe todo mundo. As pessoas vêm a ele, e ele conversa com eles, ele ensina a eles. Pessoas do mundo inteiro passam por aquela cidade, e Paulo está lá pregando o evangelho. Paulo, a igreja está presa, mas a palavra está livre. Eu li um livro chamado Lírio entre Espinhos. Ele contou a história de missionários que foram presos porque pregavam o evangelho. Sim, a igreja então foi derrotada. Mas se os missionários foram todos presos, então a igreja morreu. Só que no livro conta que esses missionários presos, lá na cadeia, eles pregavam a centenas de assassinos e pessoas da pior espécie que tinham lá e que nunca teriam a chance de pregar o evangelho. Ele conta como criminosos cediam para ele a metade do colchão para poder deitar ali, era muito frio. Como que eles faziam, percebendo a vida daquele homem, o valor daquele homem no meio deles, do valor da palavra que ele dava, de como que eles deram oportunidades e eles se converteram. E quando ele deixou a cadeia, ele deixou ali muitas pessoas convertidas. Igreja derrotada? Não. Essa situação também é descrita por Paulo aos Filipenses. Filipenses 1, versículos 12 a 17, mostra: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. A guarda pretoriana era toda a guarda do Império Romano. São cerca de 9.000 pessoas. Vamos imaginar 9.000 soldados casados. Nós temos 18.000 pessoas que ouviram o Evangelho. Se pensar de 18.000 pessoas de cada casa tendo 4, eu não vou fazer essa conta, que eu não vou dar conta aqui não. Mas multiplica então 9 vezes 6. 9 vezes 6 é 54.000 pessoas que ouviram do Evangelho. Fazendo essa conta básica, naquela época eu tinha muito mais de 4 filhos. Então veja, Paulo está falando o seguinte: eles acham que me mataram ao me mandar para a cadeia, que fecharam minha boca ao me prender. No entanto, eu preso aqui, toda a guarda pretoriana já ouviu o Evangelho. Pessoas interessadas ouviam Paulo. A carta foi escrita quando Paulo já estava preso lá em Roma. A palavra de Deus estava livre, sendo levada pelos 4 ventos, chegando a casas de soldados, de famílias, de pessoas não crentes, e os crentes, motivados por essa progressão do Evangelho, esse movimento que Paulo causou, eles estavam perdendo o medo de pregar, eles estavam sendo ousados. Esses são benefícios que não percebemos na hora, mas que mostram, revelam o valor da minha vida para o reino de Deus e do valor da palavra. Uma vez preso em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua própria conta, tendo em sua companhia o soldado que guardava. 3 dias depois ele convocou então a liderança romana, a liderança dos judeus, para vir em sua casa, e eles vieram, ele pregou, eles disseram: nós não ouvimos falar nada de você, e ele então chegou e pregou o evangelho para eles, e aí então outras pessoas vieram. Paulo estava livre, Paulo estava pagando o aluguel de uma casa, e as pessoas então, a casa dele era aberta. Primeiro que tinha segurança, tinha um guarda romano lá, que ficava dia e noite na casa, morava naquela casa. Foi dado a Paulo o direito de alugar uma casa, preso em cadeias.
Ele estava dentro da casa alugada, mas tinha cadeias que o prendiam. Poderia dormir na cama dele, mas ele não podia sair da casa. Era uma prisão domiciliar diferente das de hoje, né, que a pessoa vai onde quer. Veja que Deus queria Paulo em Roma. Roma era o centro do poder. Lembra que eu falei de estradas? As pessoas iam para lá, viajavam, queria ter o prazer de conhecer a capital do império. Tudo o que acontecia em Roma tornava conhecido, era notícia no mundo inteiro. Então o evangelho em Roma se tornou o evangelho no mundo. Por isso então o evangelho chegou até os confins do mundo, como Jesus mandou que se chegasse. O mundo ouviu o evangelho pregado de dentro de uma casa alugada, por um pregador preso em cadeias, mas com a palavra livre para chegar aos corações dos soldados, dos judeus, dos gregos e de todos os povos que passavam por aquela cidade. A igreja, Paulo estava preso, mas a palavra estava mais livre do que nunca. Mas, em quinto lugar, irmãos, nós veremos o pregador preso, livre, porém os religiosos judeus livres, mas encarcerados. Parece contradição que alguém que esteja livre está preso, quem está preso está livre, mas veja bem, como alguém pode ser livre estando preso e ser preso estando livre? Dê uma olhada então na situação religiosa do Brasil e você vai ver como o povo brasileiro está escravo, apesar de ser livre. Quando a gente vê os relatos das descrições das superstições das pessoas, por exemplo, não pode varrer a casa para cá porque dá azar, tem que varrer para cá, não pode usar isso, não pode usar aquilo, tem que usar aquilo, ou seja, são prisões. Eles são livres, mas são prisioneiros. No interior as pessoas estão presas à corrupção. Eu vim agora do interior e fiquei estarrecido. Campanha de prefeito, onde se o prefeito não der alguma coisa, ninguém vota. Eles vendem o seu voto abertamente. E as pessoas compram voto assim com a maior facilidade. Uma pessoa chegou para minha sogra e falou para ela, vem alguém lá de Brasília dos seus filhos, pode falar, se quiser votar para mim, eu pago a gasolina. Falei, ainda bem que ela não falou comigo, porque senão ela ia ouvir algumas coisas. Essa pessoa nem ganhar, não ganhou. Mas para as pessoas é normal. É claro que eu vou economizar minha gasolina, a gasolina está cara, se ela me der esse dinheiro. Mas veja que isso não percebem o aprisionamento, porque a pessoa que ganhou, se ela roubar, vai dizer, não, ele está só retirando o que ele já deu para o povo. Se torna natural o roubo. O triste estado da prisão no povo brasileiro em todos os sentidos se apresenta desde a corrupção, a questão religiosa, as pessoas presas aos seus santos. O texto apresenta Paulo falando aos principais judeus, homens com profundo conhecimento da lei e dos profetas, homens que viviam dentro dos templos, viviam dentro da igreja, homens que deveriam ser livres, mas que eram prisioneiros, porque rejeitaram Cristo. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que eles rejeitaram a verdade, por isso se mantiveram na escravidão. Eles estiveram com Paulo. Eles saíram, voltaram, e aí Paulo então foi expor para eles o evangelho. Eles começaram a contendas. Eles começaram a brigar uns com os outros. Eles ouviram, mas não escutaram. Estavam com seus ouvidos tapados, cegos espiritualmente pela sua religiosidade. Ninguém pode falar contra a minha religião. Gente, quer falar mal da igreja presbiteriana? Fale, mas fale com base bíblica. Então é o seguinte, eu tenho que defender a verdade, não o nome da igreja. Se alguém me provar pela palavra de Deus que aquilo que eu creio, aquilo que eu defendo, que isso está errado, eu vou ir com a palavra de Deus, contra a igreja. Foi isso que Martinho Lutero fez, quando ele foi chamado para se defender, e foi falado para ele negar, ele disse, se alguém, pela palavra de Deus, me provar que eu estou errado, eu me retrato, pelo contrário, eu vou manter. E condenaram ele à morte, mas não conseguiram provar o contrário. Tiveram então que reconhecer, mas não reconheceram. Do mesmo jeito estavam prisioneiros, cheios de controvérsias, teorizando a religião, mortos espiritualmente, conheciam a verdade, mas a verdade não estava nos seus corações. Que diferença entre Paulo e esses homens? Paulo estava preso, mas estava livre. Ele viajava com as suas cartas. As cartas que nós lemos, algumas delas foram escritas nesse período de prisão. E aí ele estava livre, ele recebia, ele era visitado por todo mundo, ele estava livre, o seu coração estava livre de rancores. Esses homens estavam prisioneiros. E eles precisavam crer no único que poderia libertá-los.
Por final, meus irmãos, o livro dos Atos dos Apóstolos, veremos que a confirmação de que o que parecia prisão era, a verdade, a concretização do plano divino para a expansão do reino de Deus. O que parecia a prisão de Paulo numa casa era o plano de Deus, porque Deus já tinha dito para ele lá atrás, você vai para Roma. Quando ele estava no navio, diz, Deus ele quer que você vá para Roma. E Paulo estava onde agora? Estava em Roma. Ou seja, ele estava concretizando o projeto de Deus. Iniciei falando como Deus preparou o mundo para receber Cristo. A última parte do texto confirma essa verdade. Tudo aconteceu como previsto por Deus. E isso somente foi possível porque, além de antecipar as coisas, Deus ele foi o arquiteto dessa história. Tudo aconteceu como Deus desejou, planejou e executou. As coisas aconteceram exatamente como Deus quis. Quando estava no navio, Deus disse para Paulo que queria ele em Roma. Lá estava ele, pois por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes referentes ao Senhor Jesus Cristo. O projeto divino se concretizou. Por vontade soberana, Deus fez com que tudo terminasse onde Ele desejou que terminasse. Por isso que nós não temos que ter medo das coisas, das situações, nós somos guiados por Deus, o que Deus quer que aconteça conosco vai acontecer. O projeto divino se concretizou, então nada deu diferente daquilo que Ele quis. Quando Jesus disse a Ananias, lá naquela visão, você lembra? Que ele foi orar por Paulo, disse, você vai orar por ele, porque Deus o quer, Deus quer que ele pregando para os gentios, falando a grandes e a pequenos, e lá estava Paulo, livremente pregando, sem impedimento. Livre? Não, preso, mas com a palavra livre. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado, não é isso que fala sobre Deus? Agindo Deus, quem impedirá? Deus não conhece impossíveis. Ninguém pode impedi-lo de concretizar a sua vontade. Meus irmãos, depois de estudar esse livro, a gente vê tantas coisas, a gente encerra o livro tratando a respeito que a palavra de Deus, ela não pode ser prisioneira de situações humanas, ela é livre, ela vai chegar onde Deus quer. O homem não pode impedir ninguém de ouvir o Evangelho, o homem não pode dizer, eu não quero crer, porque o homem só crê por vontade de Deus, pela fé que o próprio Deus dá. Nós vimos aqui a igreja ferida, Deus sendo exaltado, a igreja honrada, o povo curado, a igreja se reunindo, o líder animado, a igreja presa, a palavra livre, um pregador preso livre, religiosos livres, encarcerados, e por final o que parecia prisão, era a concretização do plano divino para a expansão do reino de Deus. Amém?